Hello, class! How are you? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Que estejam ótimos. Bom, na aula passada nós falamos sobre as horas e a gente viu horas exatas e viu horas também não exatas. Então, só lembrando, as horas exatas que nós falamos são aquelas que a gente fala a hora em ponto. Por exemplo, uma hora, só uma hora em ponto. Então, é considerada uma hora exata. As horas não exatas são aquelas, tipo, uma hora e um minuto. Já não é mais uma hora exata, né? Bom, e a gente viu os relógios, né? Os relógiozinhos, os ponteiros que indicam as horas. Então, aqui temos duas questões para que vocês façam. Observe os relógios e respondam em inglês. Então, temos aqui o primeiro. Olhe cada relógio e escreva as horas por extenso. Então, temos aqui, ó, look at clock, write the time, e escreva o tempo. Então, né, agora vamos lá fazer a nossa conferência. Vamos olhar o nosso relógio com atenção e ver que horas, né, que eles estão marcando. Então, aqui no primeiro relógio, está marcando exatamente 5 horas em ponto. Toda vez que nós formos falar as horas em inglês, nós temos aqui it is, e temos uma pergunta, né? Normalmente a pergunta é que horas são, né? Para alguém responder as horas. Que em inglês é what time is it? What time is it? Né? Que horas são? Temos uma outra pergunta também, uma outra forma, né? Que horas são? Outra maneira de se perguntar também as horas. Mas, por enquanto, vamos aprender só essa, tá? What time is it? Que horas são? Então, ó. It is, são. Aqui no caso é 5 horas. It is 5 o'clock. Como é uma hora exata, coloca sempre a palavra o'clock. Sempre que for horas exatas, coloca-se a palavra o'clock, tá? No segundo relógio, está marcando exatamente, né? Tá faltando 15 minutinhos para 1 da tarde. Então, é 12h45. Então, vamos botar 12h45 mesmo. E não falta 15 para 1. Vamos começar pelo modelo mais fácil, né? Então, fica it is, como é mesmo 12, 12. 45, 45. 45, né? Pesquisa lá naquela listazinha da atividade passada como se escreve os números. No terceiro relógio, 10h30. Bom, se são 10h30, então vamos lá. It is, que é 10h30. 10:30. O quarto relógio está marcando 12 horas. Então, fica it is 12, que é 12 horas em ponto, né? 12 o'clock. O'clock. E o quinto relógio é exatamente 4h40. Então, vamos lá. It is 4:40. Aliás, 35. 30. Vou botar embaixo, tá? O 5. 35. Fica um pouco grande.
E aqui o último relógio está marcando 9 horas e 5 minutos. Então fica It is 9:05. Ok? Bom, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aí, escreva nos quadrinhos true, quando for verdadeiro, ou false, quando for falso. Então, nós vamos olhar aqui os relógios e ver se a hora que está escrita aqui corresponde exatamente à hora do relógio, tá? Então, fica. No primeiro relógio, it is 2 o'clock. Tá dizendo que é 2 horas em ponto. É isso que tá marcando no relógio? No, então é false. E aqui ele justificou, né? Dizendo, no, it is not 2 o'clock. Não, não é 2 horas. Pronto, basta isso, né? O segundo relógio, it is 7 o'clock. O relógio está marcando 7 horas? Sim, então vai ser true. Verdadeiro. O terceiro relógio, it's 3 o'clock. Está marcando 3 horas? No, está marcando 3:30. Então é false. Então, apenas para justificar, vamos colocar aqui, né? No. It is, aqui, né? Not. Botar a palavrinha not, tá? Como aqui é 3 horas, vamos botar 3 horas aqui também. 3 o'clock. Não é 3 horas. E o nosso último relógio nós temos aí. It is 11 o'clock. 11 quer dizer 11. Está correto? Sim, está correto. Então é true. São exatamente 11 horas. Bom, então vamos para aprender algo a mais hoje, né? Então vamos lá. Então aqui na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Quais são esses pronomes demonstrativos? São this, that, this e those, né? Bom, esses pronomes, o this, o that, o this e o those, são, né, pronomes demonstrativos em inglês. Os pronomes demonstrativos são usados para fazer referência ou demonstrar a posição de um elemento durante um discurso. Por exemplo, pegue aquela caneta ali, me dê esta caneta. Então, em português, os pronomes demonstrativos é o que? Este, esta, aquele, aquilo, né? Que eles estão o quê? Indicando a posição de um elemento, se ele está longe, se ele está distante, se ele está perto da pessoa que está falando. Então, saiba o que significa cada um desses pronomes. Então, aqui nós temos this, este, esta, isto. That, esse, essa, isso, aquele, aquela. This, estes e estas. Então, observe que aqui, esse daqui é o plural desse, né? This é o singular de this. Those, esses, essas, aqueles e aquelas, tá? Aqui também cabe o aquilo, né? Tinha esquecido, só no singular, não existe aquilo no plural. Então, aquilo. Para saber qual pronome demonstrativo deve ser utilizado, é preciso prestar atenção no número singular e plural, né? Saber se está no singular ou se está no plural. E na distância do elemento referido no discurso em relação ao emissor da mensagem. Então, leia as explicações abaixo e saiba quando usar this, that, this, those. O uso de this.
O significado de this é este, esta ou isto. This é usado para fazer referência a um elemento no singular, quer dizer, somente uma coisa, que esteja perto do emissor da mensagem, ou seja, daquele que vai receber a mensagem, né? Ou seja, de quem diz, né? Tem duas pessoas conversando, tem um que está ouvindo e tem um outro que está falando. Então, daquele que diz a frase, que está falando. O uso de that. O significado de that é esse, essa, isso, aquele, ou aquela ou aquilo. That é usado para fazer referência a um elemento no singular, que esteja longe do emissor da mensagem, ou seja, da pessoa que está falando. Se eu digo, pegue aquela caneta para mim. Então, o quê? Se eu viro para você, eu digo, pegue aquela caneta para mim, ou seja, que a caneta está distante, né? Ou seja, aquele de quem diz a frase. Uso this é o plural de this. O significado de this é estes e estas. This é usado para fazer referência a elementos no plural que estejam perto do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase. Então, aqui no caso, se eu tiver, como eu tenho aqui, né, várias folhas, então eu digo assim, ó, tenho mais de uma folha, eu posso dizer o quê? This, estas folhas, this. Agora, se eu tiver apenas uma, eu vou dizer o quê? This, esta folha, tá? Tá no singular. E o uso de those. Those é usado para o plural de that. O significado de those é esses, essas, aqueles e aquelas. Those é usado para fazer referência a elementos no plural que estejam longe do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase, certo? Bom, então aqui eu tenho uma atividade para a gente treinar, fazer essa referência em relação à distância, né? Então, se eu tenho algo perto, eu vou usar a palavra this. Se eu tenho algo longe, eu vou usar, prestar bem atenção, né? Se for no singular, that. Se for no plural, those. Perto, this, singular, e this, no plural. Bom, então aqui na atividade, tem aqui algumas questõezinhas. Na primeira, tem dizendo o seguinte: observe as imagens e selecione a opção correta para completar a frase. Completar a frase com this, that, this, those. Ok? Vocês vão observar em relação à menina a quantidade de objetos e também em relação à distância. E essas outras questões, vocês, ao invés de escrever, como está as outras lá na imagem, para vocês marcar, tá bom? Coloquei as frases traduzidas aí do lado, entre parênteses. Então, vocês observem a tradução e vejam em relação se está longe ou perto e marque qual é a opção correta. Ok? Bom, então, finalizamos aqui a nossa aula de inglês, onde nós vimos hoje os pronomes demonstrativos. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar um feedback, tá certo? Combinado? Então, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. E agradeço a participação de todos. Bye, bye.